Fala, torcida palmeirense, sejam muito bem-vindos ao canal. Mais um vídeo trazendo aqui atualizações do Palmeiras. Hoje trago três assuntos que mexem aí diariamente, diretamente com o futuro do Verdão, né? Então, assuntos muito importantes que estão mexendo aí com o Palmeiras. A situação de Danilo após a Copa do Mundo, a representação do elenco, com reforços envolvendo aí a academia de futebol e, claro, a expectativa do retorno do Vitor Roque, né, aos gramados. A questão do Danilo, falei de Danilo após a Copa do Mundo, mas não é que tenha acabado a Copa para o Danilo. O Danilo permanece na Copa, o Brasil passou de fase e vai seguindo agora jogo após jogo, né? Mas eu falo a situação do Danilo após a Copa por causa da janela que abre após a Copa do Mundo e se ele vai ficar aqui no Brasil ou se vai para a Europa. Então é isso que eu estou falando aqui após a Copa do Mundo, porque a negociação provavelmente ocorrerá após a Copa do Mundo. Será que a pouca minutagem do Danilo pode ajudar aí ao Palmeiras no mercado? Quem voltou ao elenco, vamos falar também o que espera de Kaique e quando aí o Tigrinho, o Vitor Roque, deverá vestir novamente a camisa alviverde e entrar em campo defendendo o escudo. A torcida está ansiosa para ver o Tigrinho aí de volta aos gramados. Mas antes de começar, eu já peço aí aquela força. Se você ainda não é inscrito no canal, veja aí se é inscrito. Se ainda não, faça a sua inscrição. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam de futebol, que torcem pelo Palmeiras e que gostam de futebol. Participe aí, deixe o seu comentário na parte de comentários, né? A sua participação na parte de comentários. A sua opinião é fundamental, importante para fortalecer a nossa comunidade palmeirense. Porque agora vamos falar do principal assunto que está movimentando aí os bastidores do Verdão durante a pausa aí da Copa do Mundo. Não é segredo que a diretoria alviverde quer turbinar o time do Abel Ferreira para o retorno e esse movimento envolve aí o Danilo, o ex-Palmeiras, o jogador que foi criado aí na base. Temos visto que o jogador está tentando aí, tendo uma baixa minutagem na seleção brasileira e isso animou ainda mais a diretoria, né? A esperança do Palmeiras em uma possível contratação. O Palmeiras e a torcida, né? Todos já conhecemos a capacidade do jogador, tanto a diretoria do Palmeiras quanto a torcida já conhece sua capacidade. Não precisamos de vitrine, né, dessa vitrine aí da Copa do Mundo. E já a Europa precisaria sim de uma exposição maior do atleta para que os times europeus conheçam melhor aí o futebol do Danilo e se interessem por ele. Eu não estou dizendo que não tem time interessado, mas aí, no caso, uma vitrine aumenta mais a concorrência. Nos últimos meses, o nome do meio-campista já vinha sendo aí ligado ao Verdão. O jogador que atualmente pertence ao Botafogo passou a ser observado pelo mercado europeu e também despertou interesse interno do Palmeiras. Eu até já falei aí sobre a questão da vinda do Danilo para o Brasil, que o Palmeiras não pegou, não quis no momento e agora está querendo. O clube entende que Danilo possui características que se encaixa perfeitamente no modelo do jogo do Abel Ferreira, né? O jeito que o Abel Ferreira trabalha. Claro, o jogador foi cria do Abel, né? No caso, ele foi formado praticamente pelo Abel. Anteriormente, a convocação para a Copa parecia praticamente encerrar, né, qualquer possibilidade de negociação, já que uma boa participação poderia levar, né, a elevar ainda mais o valor do atleta, se ele tivesse aí mais minutagens, sendo titular, por exemplo, facilitaria muito uma vitrine para ele.
o próprio mercado europeu passou a acompanhar o jogador de perto. O Brasil permanece na competição, pelo menos por mais um jogo, mais uma rodada. Agora é jogo após jogos, né? Tem que se manter vitorioso, seja por tempo regulamentar, prorrogação ou por pênaltis, tem que vencer o adversário. Então, se o Brasil permanecer na competição, pelo menos por mais um jogo, mais uma rodada, acontece que ele pode ter mais vitrine, né? Mas acreditamos que o Ancelotti não vai colocá-lo como titular, pelo menos nos próximos jogos, conforme a seleção for passando de fase. Vimos que no grupo de fase, na fase de grupos, no caso, o Ancelotti não o colocou como titular, deu alguns minutos para ele, né? O time, e vemos que o time titular que o técnico vai manter provavelmente será o que ele vem mantendo. E o Danilo só entrou nos 2 primeiros jogos da fase de grupos, mesmo assim jogou pouco tempo e não conseguiu mostrar aí o seu potencial completo, o potencial que nós já conhecemos, mas a Europa não conhece especificamente o Danilo, a não ser quem já vem acompanhando. Assim, entendo que a utilização reduzida do volante durante o torneio acabou mudando aí parte do cenário, principalmente favorecendo ao Palmeiras. Sem grande exposição internacional, o Palmeiras passou a enxergar uma pequena brecha para tentar aí avançar em uma eventual negociação. Assim, ainda assim, eu preciso dizer a você, torcedor palmeirense, que a situação continua muito difícil. Não queria te dizer isso, mas temos que ser realistas, né? Temos que falar a verdade, ser realista. Nem sempre aquilo que queremos é o que realmente vai acontecer. Então, pé no chão, o Botafogo investiu pesado na contratação do atleta e entende que uma venda para a Europa pode entrar, claro, mais cifras, entrar mais dinheiro. É disso que o Botafogo está precisando. Então, as cifras para a Europa são mais elevadas. E é para lá que o Botafogo vai tentar vender o Danilo. Clubes inglês e russo já demonstraram interesse e o Botafogo vai querer mostrar mais os resultados do Danilo, o que naturalmente dificulta qualquer disputa financeira envolvendo clubes brasileiros e principalmente o Palmeiras, que Leila já falou que não entra em leilão e ela está certa. Na minha visão, o Palmeiras só teria chances reais em 3 cenários, né? Vou passar aqui para vocês. Se o jogador priorizar permanecer no Brasil, né? Ele entrar no meio e dizer, não, eu quero ficar no Brasil. Se o mercado europeu esfriar e se houver aí uma composição financeira envolvendo aí parcelamento e alguma engenharia financeira. Então, acontecendo essas 3 coisas, eu acredito que facilitaria a permanência a vinda do Danilo para o Palmeiras. Tecnicamente, Danilo seria um reforço espetacular. Ele possui aí interesse, intensidade e qualidade, né? Intensidade, qualidade na saída de bola, chegada ao ataque com experiência, né? E em grandes jogos, ele já participou de grandes jogos. Tudo isso faz parte da vida do cotidiano aí do Palmeiras, em um elenco que já conta com boas opções no meio-campo, ele elevaria aí o patamar do setor. Então, o Palmeiras estaria muito bem servido com o Danilo participando também do meio-campo. Mas é importante manter os pés no chão. Hoje eu vejo muito mais esperança do que negociação concreta. Falando de um assunto que já falei ontem, né? Retomando aí, saindo do Danilo, passando já para outro conteúdo, eu falei sobre a chegada aí de jogadores que veio da Europa. Mas vamos fazer aqui a atualização sobre esses acontecimentos. O elenco do Palmeiras voltou aos trabalhos na academia. Teve a reapresentação, voltou aos trabalhos, o futebol, né, na academia de futebol, visando aí
a sequência da temporada. E algumas novidades chamaram bastante a atenção. A principal delas foi a reintegração do goleiro Kaique ao grupo principal. Falava isso ontem, que o Palmeiras precisa de um terceiro goleiro, e o que tudo indica é que o Kaique foi reintegrado aí à equipe de futebol como terceiro goleiro. O goleiro retorna aí, o Kaique retorna após período de empréstimo ao futebol português, onde ganhou experiências e conseguiu se destacar segundo os números divulgados. O guarda-redes disputou em 28 partidas e ainda terminou como um dos líderes em defesa de pênalti no campeonato português. Então, foi o time que ele participou que estava jogando o campeonato português. Eu considero essa uma excelente notícia, porque o Palmeiras estava apenas com 2 goleiros, pois o Palmeiras sempre valorizou a formação de atletas e quando um jogador volta mais maduro da Europa, isso pode representar um ganho importante para o elenco. Mas caso futuramente, eu acredito que futuramente, se vier alguém colocar dinheiro no jogador, no defensor aí, eu acredito que o Palmeiras ainda venda. Talvez não mande por empréstimo, né? Mas se surgir aí um valor bom, talvez o Palmeiras venda. Além disso, o clube iniciou sua intertemporada durante a pausa da Copa. Então aproveitou essa pausa da Copa. O objetivo da comissão técnica é recuperar fisicamente os jogadores, corrigir detalhes táticos e preparar, claro, o grupo para a sequência de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, que agora é tudo mata-mata, exceto o Brasileirão, que é pontos corridos, mas não pode vacilar. Essa pequena vantagem que temos do segundo colocado Flamengo não nos dá o direito de o luxo, né? No caso o luxo de brincar com resultados e tropeçar, né? Tropeços como empates ou derrota. E agora, falando da composição de elenco, algumas saídas já aconteceram, foram necessárias, já que são os casos de jogadores que possuíam pouco espaço no grupo. O clube também continua avaliando atletas emprestados para decidir quem poderá voltar e quem será novamente negociado. E eu vejo essa parada como extremamente benéfica para o Abel Ferreira, né? Para o time do Abel Ferreira. O treinador ainda ganha tempo, né, para trabalhar, ganhou tempo aí, bastante tempo para trabalhar a sua equipe, o que ele sempre alega que é pouco tempo, recuperar jogadores e reorganizar a equipe. Historicamente, as equipes de Abel Ferreira costumam crescer bastante depois de períodos maiores de treinamento, ou seja, pausa e tempo suficiente para treino. A reapresentação também mostrou que o elenco chega ao segundo semestre relativamente preservado, algo fundamental para uma temporada longa. E bote longa nisso, né? A nossa temporada é bem cheia. E para falar nisso, em recuperação de temporada longa, lembro muito bem um jogador que está se preparando, se recuperando e a torcida está ansiosa para vê-lo em campo novamente. Estou falando aí do Vitor Roque, que continua em recuperação após a cirurgia no tornozelo esquerdo. A lesão, lembrando aqui como foi que se deu esse caso, a lesão aconteceu na partida que ele sofreu essa lesão na partida entre Jacuipense, Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil, e obrigou o atacante a passar por procedimento cirúrgico. Ele tinha acabado de voltar de uma recuperação e sofreu uma entrada novamente que o tirou do campo, né? Tirou do gramado. Então o Palmeiras resolveu afastar para uma recuperação mais longa, só que em forma de cirurgia, né? Dessa vez não teve jeito, o clube optou por cirurgia para ver se não volta mais esse tipo de lesão tão facilmente, com qualquer entrada. Senão o jogador, toda vez que tiver uma entrada mais brusca, vai se machucar e passar vários jogos fora
para se recuperar. Por isso, o Palmeiras adotou uma cautela e optou pela cirurgia, um tempo mais longo de recuperação, mas sendo mais seguro para o atleta. Enquanto boa parte do elenco aproveitou o período de folga, Vitor Roque permaneceu realizando aí tratamento na academia de futebol. O clube tentou, né, entendeu que acelerar a recuperação poderia apresentar aí riscos desnecessários, mas nem por isso não temos notícias boas, né? Nem por causa disso as notícias não são boas. Claro que são. O jogador mesmo ainda não tendo a data prevista para retorno aos gramados, ele está se recuperando bem, né? As notícias são sim animadoras. O atacante já abandonou a bota de imobilização, voltou a caminhar normalmente, realizar trabalhos de mobilidade, fortalecendo aí, tendo aí o fortalecimento muscular e exercícios funcionais. O departamento médico considera a evolução bastante positiva. Segundo as informações divulgadas nas últimas semanas, existe a expectativa de que Vitor Roque reinicie trabalho no gramado durante esse período de intertemporada e posteriormente avance aí para atividades com o restante do elenco. Então, já já ele vai estar junto com os demais para treinar junto. Eu acredito que o Palmeiras está agindo corretamente. Estamos falando de um investimento importante que o Palmeiras fez em um jogador que ainda possui enorme potencial a ser mostrado. Antecipar o retorno por ansiedade da torcida seria, claro, um erro, né? Então a gente vê que o Palmeiras não faz isso. A pausa da Copa acabou se tornando aí uma aliada do clube, não só do Palmeiras, né? Também de outros clubes, mas como eu estou falando do Palmeiras, o calendário menos apertado oferece aí tempo para que a academia volte em melhores condições físicas e sem riscos de nova lesão. Lembrando, sem contar que quando voltar, né, vai ser apertado, porque os jogos que poderiam estar acontecendo com essa pausa da Copa do Mundo não está acontecendo e vão ter que acontecer. E eles vão ter que acontecer. Os jogos não foram eliminados, né? Só foram, no caso, empurrados para frente. Vai ficar apertado e o Palmeiras vai ter que se virar nisso. Por isso é a importância de trabalhar o repouso do elenco. Minha expectativa é que Vitor Roque volte gradativamente, inicialmente entrando em alguns jogos e recuperando aí ritmo aos poucos, porque mais na frente, lá na frente, ele pode ser sim um homem decisivo para o Palmeiras. Se conseguir retornar em boas condições para a reta decisiva da temporada, ele poderá sim ser o homem de alguns jogos, porque daqui para frente, até o final da temporada, o Palmeiras só tem jogos decisivos. Cada jogo é uma final, cada vitória é a permanência em uma competição, já que já vamos chegar aí com mata-mata da Libertadores, mata-mata da Copa do Brasil e o retorno do Brasileirão com uma diferença muito pequena para o segundo colocado. É a luta pela taça e o Vitor Roque será praticamente um reforço para o time do Abel Ferreira, né? Eu saio dessa pausa, para mim, o Palmeiras sai dessa pausa com três sensações, né? Eu saio em relação ao Palmeiras com três sensações. Primeiro, Danilo continua sendo um sonho difícil, mas não impossível, né? Então não podemos desistir disso aí. Segundo, a reapresentação mostrou que o Palmeiras possui profundidade de elenco e ainda pode ganhar reforços internos. No caso, jogadores da base que pode reforçar o Palmeiras e não ter que necessariamente comprar jogador, né? Então, é uma coisa que o Palmeiras sempre trabalhou bem a questão de base. Terceiro, Vitor Roque pode ser uma das grandes armas do Verdão aí no segundo semestre. Então, o jogador conseguindo se recuperar bem, fazer sua boa recuperação, pode sim ser um grande retorno aí
e, claro, a arma de pegar o adversário de surpresa, né? O Abel pegar o adversário de surpresa com o Vitor Roque entrando em alguns tempos e quem sabe até o final, claro, até o final da temporada ele já poderá ser titular. Se o Palmeiras conseguir recuperar seus jogadores, manter o elenco saudável e aproveitar bem essa intertemporada, eu vejo o time chegando aí muito forte nas competições que ainda disputa. Né? No caso, essas três que ainda temos até o final do ano. E agora, torcedor, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que ainda acontecerá aí a contratação do Danilo? A gente conseguirá, aí a diretoria palmeirense conseguirá a contratação do Danilo? Quando o Vitor Roque deve voltar? Na sua opinião, quando é que ele voltará? Kaique. E Kaique, você conhece o goleiro Kaique? Ele merece uma oportunidade no elenco principal? Pois é, deixa sua opinião nos comentários. Estamos juntos e até o próximo vídeo. A gente se encontra aí então no próximo vídeo. Não esqueça também de fazer a sua inscrição se ainda não fez. Deixa o seu like e, claro, compartilha aí com quem gosta realmente do conteúdo de futebol.